Mateus capítulo 6, 7 a 15. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando orardes, ei, sacristão, toca o sino aí, porque hoje Jesus vai dar uma lambada em todos nós. Vai lá, força, homem, vai, sacristão. Quando orar, sacristão está fraco hoje. Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes de vós o pedirdes. Vós, meus discípulos, orai assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos permita cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, eu vos afirmo, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Ensina-nos a orar, porque nós não sabemos como orar. E nós queremos orar, porque oração é a expressão da nossa relação com Deus. Mas a força da oração não são as palavras. A força da oração é a comunicação, é a comunhão com Deus. Por isso, não é falando que nós vamos comover o coração de Deus. Mas ouvindo, é que a graça de Deus entra em nós. Nós muitas vezes falamos, como é a nossa comunicação com os outros. Nós gostamos de falar, de impor, de dizer, mas escutar não é o nosso forte. Por isso, acima de tudo, oração é o dom da escuta. A escuta de um coração que vive uma relação de amor e comunhão com Deus. Esse Deus que nós chamamos de Pai. Como é importante entrarmos na intimidade do Pai, como Jesus entrava na intimidade do seu Pai. E ele passava longas horas, sem dizer muitas vezes uma só palavra, mas escutando. Não, as palavras têm sua importância. Elas expressam a nossa forma de comunicar. Mas o que é que vamos dizer na oração? Primeiro é clamar a Deus como Pai, exaltá-lo como nosso Pai. A oração não é para a gente exaltar nossos problemas, nossos pedidos, o que nós queremos. A oração é para que a vontade de Deus nos molde. A oração é para nos tornarmos filhos, porque nós muitas vezes deixamos de ser filhos, porque nós seguimos as tendências desse mundo. É por isso que é uma relação amorosa de filho para com Pai. Pai nosso. A oração é para nos colocar em comunhão uns com os outros. Porque até nisso nós somos muito intimistas, muito individualistas. Eu vou orar para falar de mim. Mas o Pai é nosso. O pão é nosso. Deus é nosso.
E nós clamamos o Deus que é Deus de todos nós. Na oração nós exaltamos Deus. Nós exaltamos sua presença, seu amor. Nós santificamos, que o seu nome seja santificado, glorificado, exaltado. Nós imploramos o seu reino. Porque tudo o que precisamos é viver o reino de Deus no meio de nós. E se vivermos o reino de Deus, repartiremos o pão que é nosso, daremos o perdão uns aos outros, não viveremos na ofensa, na mágoa, no rancor. Um coração que se comunica com Deus não sai da oração magoado, ressentido, nem na ofensa, nem ofensivo. O coração que se comunica com Deus sai perdoado e com munições para perdoar tudo o que acontece no dia a dia. Por isso, orar é, acima de tudo, se comunicar. Deixar que a graça de Deus entre nós. E a gente sabe quando um coração ora, quando um coração respira Deus, quando um coração respira amor, quando o coração respira perdão, quando o coração respira misericórdia, quando o coração respira repartir o que tem dentro de si, que é o amor e a bondade. Agora, quando um coração só fala, ele sai mais cheio de si do que cheio de Deus. Por isso, não se encha das palavras, mas se encha do Espírito e permitamos que na oração Deus vai transformando o nosso coração. Deus abençoe você.